Boa tarde, tudo bem? É, então, a gente vai começando a falar sobre o Hobbes hoje, certo? Sobre as teorias dele. A gente vai focar bastante na teoria do contrato social. Eu não vou falar muito da biografia dele, eu acho que não é tão importante. Eu coloco aqui embaixo alguns dados. Isso eu deixo para depois. O importante é dizer o seguinte, que ele foi basicamente filho de um vigário, certo? Ele vai ter acesso à educação acadêmica que na época dele era de nível muito alto, certo? Era um nível muito respeitável, a ponto de ele ter conhecimentos basicamente para traduzir textos da antiguidade, dos gregos, entre outras coisas. Hobbes ele também vai ter contato propriamente com Descartes, certo? Com o círculo do Descartes, que é um pensador racionalista que vai ter grande importância, que uma das críticas que vai estar relacionado a propriamente do Hobbes à escolástica é a falta do método, certo? O Hobbes ele vai ter bastante influência de certa forma, porque ele vai ter acesso às meditações filosóficas do Descartes, certo? Ele também vai ter bastante acesso a a, a obra do Galileu, certo? E isso vai possibilitar ele utilizar isso em sua filosofia. E o que é importante dizer aqui é falar sobre a separação que há na filosofia de Hobbes, né? Que é uma coisa que a gente vai discutir aqui um pouco abaixo. O Hobbes, ele basicamente vai ter, ele vai fazer uma separação, certo, da sua filosofia. Já voltar nisso um pouco mais, uma forma mais destacada, mas o que é importante já dizer aqui é que para ele a filosofia vai se ocupar dos corpos, das suas propriedades, e ele basicamente vai entender o seguinte, que a filosofia vai tratar dos corpos inanimados, certo? Dos corpos naturais, como o homem, por exemplo, e dos corpos artificiais, que é o cidadão e o Estado, certo? Então ele entende dessa forma. Então essa compreensão do que a filosofia deve se ocupar vai ser uma crítica à escolástica, porque isso vai pressupor uma separação dos assuntos da religião e das escrituras, que o Hobbes ele vai tratar disso no Leviatã também, mas ele vai deixar bem nítido que a filosofia não deve tratar referente a Deus, não deve tratar da alma dessas coisas, esses objetos, digamos assim, esses objetos não são objetos que estão ligados à filosofia, porque a filosofia só se limita a os corpos, propriamente dito, nessas três definições que eu disse aqui, e ele vai fazer o quê? O desdobramento, basicamente, do homem, que é o corpo natural, certo? Do corpo propriamente natural, como exemplo, para o Estado. Então, pressupõe que ele vai iniciar seu pensamento do Leviatã tratando propriamente do homem, tá? O mais importante de tudo é dizer que o Hobbes, ele é alguns dizem, né, alguns atribuem a ele como um dos primeiros, né, materialistas modernos, tá? Então, começar a tomar cuidado nesse ponto, né? Alguns vão chamar ele de materialista, certo? E outros de corporalista, certo? Que são dois termos diferentes, tá bom? Por exemplo, o Reale vai chamar ele de corporalista. Ele não usa o termo matéria propriamente dita, mas o termo propriamente corpo. O que é importante entender? O Hobbes ele vai certa forma, tem uma teoria baseada no empirismo. O Hobbes ele não é um liberal. Eu vou dizer o porquê que ele não é um liberal, certo? Qual que vai ser a diferença dele propriamente pro Locke, certo? Pro John Locke. Então, eu vou falar um pouco, de certa forma, do empirismo do Hobbes aqui, mas evidentemente eu não vou falar de forma aprofundada. Por quê? Porque o objetivo aqui é apresentar a teoria do contrato social dele, tá? E não falar sobre a teoria empírica dele, porque senão o vídeo vai ficar enorme, ou melhor, vai ter várias aulas, tá? E sobre a questão do termo materialismo ou corporalismo, tá? Aqui, o sentido dessa palavra, dessas duas expressões vai depender de quem for o intérprete, certo? Dependendo do grupo de pessoas que estiverem interpretando os textos, vai ser atribuído a ele um dos dois termos, tá? Não se deve pensar que materialismo
no sentido de uma pessoa que apenas quer bens e quer enriquecer, que só se preocupa com ganhos pessoais. Não é isso, tá? Eu uso o termo materialismo aqui, tá ligado a uma tradição de pensamento que basicamente trabalha com a tese básica de que todo o conhecimento, em última instância, vem de objetos externos a nós. Isso pode ser, em última instância, matéria, ou isso pode ser, como alguns vão dizer em Hobbes, os corpos, digamos assim, né? E explicam o processo de formação das ideias a partir dessa relação da mente dos sentidos com esses objetos. Então, basicamente, é nesse sentido, tá? Não nesse sentido atual, no sentido de pessoas que buscam propriamente riquezas ou coisas do tipo. Não é nesse sentido que eu vou usar o termo aqui, materialismo, tá bom? Então, o que o Hobbes ele vai falar? Ele vai começar o Leviatã, basicamente apresentando o quê? Num primeiro momento, não uma teoria propriamente do Estado, mas ele vai começar, ele pensa, segundo ele, que antes disso, antes de se fazer isso, é necessário fazer uma série de definições onde você deixe nítido cada uma dessas definições, porque para ele, boa parte dos problemas propriamente científicos são problemas que são erros de palavras, ou seja, quando a pessoa procura apresentar uma teoria, muitas pessoas, ele vai dizer, né, no início desse livro, muitas pessoas elas fazem o quê? E ele está argumentando aqui contra um grupo em especial que é escolástica, certo? O que seria a escolástica? A escolástica vai ser uma tradição de educação, forma basicamente de debate, entre outras coisas, que vai ser a educação propriamente medieval, certo? Eu vou falar um pouco mais dela, mas aqui nesse momento eu vou falar o quê? Vou especificar nesse ponto. O Hobbes ele vai argumentar que a escolástica, basicamente, ela não apresenta definições, digamos assim, adequadas. O que ela faz? Você pega uma série de palavras que você não sabe muito bem o que você faz e você começa o processo de raciocínio e você não sabe muito bem o que essas palavras querem dizer. Ou seja, é como se você construísse um prédio onde os alicerces, certo? Um prédio, tudo bem? Onde os alicerces desse prédio, eles não são alicerces firmes. Então ele diz, olha, a maioria do problema das ciências, e em especial das ciências que estão ligadas propriamente à questão política, é que elas partem de afirmações, expressões, palavras, entre outras coisas, que não, o sentido é obscuro. Então, antes de começar qualquer discurso, qualquer debate sobre política, é necessário deixar nítido o mais possível, mais exato possível, as definições, o sentido das expressões ou palavras ou nomes, né, em última instância, que está se colocando aqui. Então, o começo do debate está ligado a isso. Então, por isso, antes de ele entrar propriamente no debate político, o Hobbes vai falar o quê? Ele vai apresentar basicamente uma teoria onde ele faz o quê? Uma distinção do que seria propriamente a nossa mente. Então ele vai dizer, olha, você tem a sensação, certo? A imaginação, a memória. Disso surge a sequência de pensamentos mentais, certo? Ou seja, o homem, a única coisa que é natural no homem, segundo Hobbes, e isso vai ter um argumento que vai ser bastante importante, segundo Hobbes, é a memória e as sensações. Tudo bem? Todo o resto, na verdade, são o que? Não é propriamente natural. Todo o resto, outras características, não é propriamente natural. Vai variar de lugar para lugar. Tudo bem? Então, ele vai dizer que a sequência de discurso mental, tudo bem? Que nós temos, o discurso que nós fazemos com nossos próprios, ele é anterior ao discurso com palavras, segundo ele. Então, as sensações e os sentidos, eles são propriamente o quê? São inatos. Porém, todo o resto, certo? É basicamente invenção que está ligada ao surgimento das palavras e da linguagem. Então, para ele, a razão, certo? É uma capacidade que você consegue através do uso da linguagem e das palavras. Não é algo propriamente inato.
E para ele, qual que é o papel da linguagem, propriamente dito? O papel da linguagem é de transferir, certo, esse discurso mental, que é anterior à própria linguagem, para um discurso propriamente verbal. Então, segundo ele, você nasce só com os sentidos e as sensações, e você tem um pensamento, um discurso propriamente somente mental, antes de você ter propriamente a fala. A partir do momento que você consegue usar a linguagem, usar nomes, você, através desses nomes, através dessa linguagem, você adquire razão, e aí você vai externalizar esse discurso verbal, que nada mais é do que esse discurso mental que você já tem. E qual que é a importância propriamente do discurso verbal e da linguagem? É que a partir do momento em que o homem ele consegue dominar esse discurso verbal, ele pode sair do aqui e do agora. Em outras palavras, quando você não tem esse discurso verbal, como você não tem essa capacidade propriamente verbal de falar, segundo o Hobbes, você não tem a ideia de passado, digamos assim, e futuro. Você só tem o agora, o aqui, nesse momento. Então, o que ocorre? Você só vive nesse momento. Então, a sua memória, certo? Basicamente, você não faz o processo de você pegar as lembranças que você tem na memória e generalizar para o futuro, certo? Previsão, conjuntura. Como que a linguagem possibilita essa generalização, propriamente dito, né? A gente viu que o homem, antes da linguagem, ele tem propriamente a sequência de pensamentos. Só que o que acontece? Digamos assim, linguagem mental, segundo Hobbes, ela não consegue chegar a nada universal. Ou seja, o que é universal, basicamente, ela se dá através dos nomes. Então, o que ele vai dizer? Olha, quando você pega e você não tem a linguagem propriamente dita, certo? A linguagem do discurso, propriamente dito, você consegue olhar para a realidade, perceber que há semelhanças, por exemplo, entre objetos, através da sensação, através da observação, e a imaginação, certo? Memoriza isso. Agora, você não consegue chegar, segundo Hobbes, num termo geral, ou seja, eu vejo vários triângulos na realidade, segundo ele. O momento em que eu vou deixar de apenas ver, relacionar esses triângulos e vou dizer, olha, há a noção ou definição de triângulo, que é toda figura geométrica que tem 3 lados é triângulo, certo? É através do momento quando essa linguagem mental deixa de ser somente mental e ela se torna propriamente linguagem verbal. Em outras palavras, em que sentido eu saí do aqui e agora e entendi que existe basicamente um passado e um futuro, propriamente dito. No sentido de que eu, através da linguagem, crio definições gerais que são válidas não só para a minha experiência pessoal, certo? Para o meu raciocínio, ou, digamos assim, para meu raciocínio interno, mas são válido para toda a história e para todos os homens. Tudo bem? É nesse sentido em que a linguagem retira o homem propriamente do aqui e agora e torna possível, através da generalização da experiência da memória para o futuro, que os conhecimentos que nós temos aqui são válidos também para o futuro, tudo bem? Então, isso é um processo que o Hobbes está explicando propriamente através da avaliação de como surge o homem. A gente viu lá que a filosofia trata do homem, do corpo, propriamente dito, e o Hobbes ele tem que fazer isso por quê? Porque ele tem que, basicamente, mostrar que a linguagem, os nomes universais, são apenas nomes. Outras palavras, o Hobbes ele vai fazer parte de uma tradição filosófica que também é empirista, tá ligado? Essa ideia de que a origem do conhecimento vem dos sentidos, certo? A gente já falou aqui da divisão, a gente vai ver que a grande briga do Hobbes vai estar ligado à escolástica, à visão eclesiástica, certo? Que diz que é possível que nós podemos conhecer Deus, a alma, e que Deus é o fundamento do Estado,
entre outras coisas, tudo bem? Mas também é uma tradição nominalista, certo? Ou seja, uma tradição que coloca da seguinte forma: o que existe na realidade são apenas os particulares. As noções universais são noções da linguagem, não são noções que existem na realidade, tudo bem? Eu vou parar nesse ponto. Sobre essa tradição nominalista, eu vou voltar nela, porque ela vai ter um papel fundamental na fundamentação dessa argumentação do Hobbes contra o Estado eclesiástico.